Olá, boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início ao nosso 6º culto solene dominical, ao vivo, aqui no templo da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Sucupira. E nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, membros e congregados, e também aqueles que são de outras igrejas, mas que nos acompanham aqui pelo canal Devocional em Casa. Canal no YouTube Devocional em Casa. Nós vamos começar o nosso culto e para isso nós vamos cantar o hino O Deus Fiel, hino de número 32 do Inário Novo Cântico. Deus Fiel, hino de número 82. Perdão, 32. Obrigado aí pela orientação, pela ajuda. Hino de número 32. O Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no Salmo de número 93. Salmo de número
93 e vamos fazer essa leitura inicial nesse momento de adoração. Na edição revista e atualizada tem o título O Poder e a Majestade de Deus. Nós vamos fazer essa leitura agora, você aí na sua casa, juntamente com nós que estamos aqui hoje no templo. Vamos fazer essa leitura. Abra aí a sua Bíblia, ou então o aplicativo da Igreja Presbiteriana, que tem a Bíblia lá, ou qualquer outro aplicativo que você tenha a Bíblia, e acompanhe-nos nessa leitura do Salmo 93. Diz assim a palavra do nosso Deus: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que o poderoso vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Pai bendito, Deus eterno, mais uma vez, ó Pai, tu nos concede a oportunidade de estar aqui na tua casa, e ainda que nesse momento de isolamento social, tu nos permite, ó Pai, através da internet, poder promover, ó Pai, esse contato com os irmãos, para que todos nós possamos estar te cultuando em espírito e em verdade, num só corpo, ainda que não estejamos presentes todos aqui no templo. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, não só te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, mas queremos, ó Deus, nesse momento inicial, reconhecer, ó Pai, aquilo que a tua palavra acaba de nos mostrar nessa leitura e também o que o hino nos compartilha através da tua grandeza, da tua soberania, da tua fidelidade. A tua fidelidade é a tua própria palavra, que é correta, que é viva, que é eficaz. Nós queremos, ó Pai, te engrandecer, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, aquele que não dorme enquanto nós estamos em nosso descanso. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque tu és o nosso socorro, tu és o nosso refúgio, tu és, ó Pai, o nosso fardo leve. Não há outro Deus como ti, Senhor. Não há outro Deus, ó Pai, que seja como tu és. Deus forte, poderoso, Deus que providencia, Deus que sustém a sua nação, Deus que conduz aqueles que seguem o seu santo nome, Deus que protege, Deus que guarda, o Deus de Israel, o Deus de todos aqueles que o temem, que são chamados pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós assim, ó Pai, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ainda em adoração, passar a palavra ao grupo de louvor da UPH, que vai trazer momentos de louvor com hinos que exaltam o nome do nosso Deus. A palavra está com os irmãos da UPH.
Deus seja louvado pelo grupo, Deus seja exaltado pelo grupo de louvor da nossa União Presbiteriana de Homens, ao PH. Nós temos irmãos aí talentosos na música e até na regência. Não sei quantos puderam perceber. Tinha um que estava só com a mão fazendo assim, né, regendo, né, para a música sair no tempo certo. Queridos, nós vamos agora passar por um momento de contrição e nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 123, que na edição atualizada que eu estou usando tem o título Solicitude por Auxílio Divino. Nós reconhecemos que somos pecadores. A primeira carta de João nos diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, né? E a verdade não está nele. Todos nós somos pecadores e muitas vezes pecamos por pensamento, por palavras, às vezes mal pensadas, talvez não mal intencionadas, mas porque não foi dita da forma adequada, a gente acaba ofendendo as pessoas amadas, as pessoas com quem nós convivemos. Então, cada um de nós tem o que confessar ao Senhor. E nós, para isso, vamos, antes da confissão, ler o Salmo de número 123. Abra aí a sua Bíblia, você está vendo aí na telinha, tá certo? A leitura do Salmo 123. Acompanhe a leitura comigo. Salmo de número 123 diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Queridos, veja aí a comparação feita pelo salmista, né, quando ele diz que os olhos dos servos estão fitos nos seus senhores, os olhos da serva na sua senhora, assim também nós, servos, estamos com os nossos olhos fitos no nosso Senhor, o nosso Deus. Vamos orar nesse instante, e eu queria que você também orasse aí na sua casa, onde você estiver, uma oração que eu vou orar aqui no culto, representando a todos, mas você pode orar silenciosamente. Só Deus precisa ouvir a tua confissão, só Deus precisa saber o teu arrependimento, só Ele que pode conceder perdão. Vamos orar, queridos? Ó Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento de contrição, momento de arrependimento, para, ó Pai, clamar a Ti, ó Pai, o Teu socorro, o Teu perdão, o Teu livramento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Tu sabes as falhas, os pecados, as faltas que nós temos cometido no nosso dia a dia. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós precisamos nos aperfeiçoar na Tua palavra para ser perfeito varão. E enquanto não atingimos a perfeita varonilidade, nós, ó Pai, tropeçamos em alguns erros que precisam ser ajustados, precisam ser, ó Pai, confessados, precisam ser aprimorados para que a gente não nos cometa novamente. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Tu, Senhor, que sondas os corações, que esquadrinha o andar dos Teus servos, nós clamamos a Ti nesse instante, ó Deus, para que nós estejamos com o coração contrito, com toda a sinceridade e genuflexos, ó Pai, com o coração genuflexo a Ti, ó Deus, para a confissão das nossas faltas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te suplicamos que Tu atenda a cada oração nessa noite, de cada um dos Teus servos, onde quer que eles estejam. Oração, ó Pai, de arrependimento, de confissão de pecado. Concede, ó Pai, o alívio,
através do perdão, que a sua consciência, Pai, possa estar tranquila, possa estar convicta que a única coisa que o teu servo necessita, como diz João na sua primeira carta, confessar os pecados, pois tu és fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, pois temos um advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus. Ó Pai, é em nome dele, em nome de Jesus, que nós pedimos, ó Deus, que tu conceda perdão, derrame a tua misericórdia em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, nós assim te oramos. Amém. Queridos, nós iremos para o momento da mensagem, mas eu não sei se o presbítero Vitalino vai querer cantar nesse momento. Vai? Então, eu vou passar a palavra ao presbítero Vitalino, tá certo? Que ele vai trazer um louvor também nesse instante. E logo após a participação do presbítero Vitalino, nós iremos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler os versos 1 e 2. A palavra está com o presbítero Vitalino. Graça e paz, irmãos, pela misericórdia de Deus, estamos aqui para servir na beleza da sua santidade. Nós queremos, ou melhor, quero apresentar este hino em louvor ao nosso Deus. É um hino que a igreja ainda não conhece, mas que Deus tem dado ensinamento para os que se interessam a aprender. Então nós quero passar nesse momento para entoar esse hino para honra e agora do nosso Deus. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajuda a chegar na cidade muito além. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajuda a chegar na cidade muito além. Quando um dia o mar da vida atravessar, com Cristo Salvador me encontrarei. Meu pranto vai cessar, mais alto vou cantar, oh aleluia, aleluias ao meu Rei. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajuda a chegar na cidade muito além. Não verei as densas trevas, tudo é luz. Não existirão montanhas, só jardins. E um coro celestial saudarei ao Rei Jesus. Eu saudarei ao Rei assim. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajuda a chegar na cidade muito além. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajuda a chegar na cidade muito além. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajuda a chegar na cidade muito além. Glória a Deus. Queridos, deixa eu abrir aqui uma brecha, só para fazer um comentário, mas é um comentário com a intenção de estimular. Eu queria aqui perguntar rapidinho, né, só para confirmar o que eu quero falar,
presbítero Vitalino, irmão Josias, vocês ensaiaram essa música? Presbítero Vitalino e Josias, vocês ensaiaram essa música? Não ensaiaram. A gente ensaiou para cantar o hino 32? Não ensaiou, né? Daqui a pouco, no final, a gente tem um hino final, nós vamos cantar também, e eu não ensaiei com Josias. Queridos, nós precisamos fazer o trabalho do Senhor bem feito, mas quando a gente não tem condição de ensaiar, a gente não vai deixar de cantar na igreja, porque não ensaiou, né? Nós cantamos o hino 32, todo mundo cantou, depois no final nós vamos cantar o hino 319, e eu queria estimular você a cantar no culto, sem ter tanta preocupação com o ensaio. Você precisa cantar para o Senhor, logicamente que precisa fazer o melhor que você puder, mas não deixe de cantar, porque de repente, como por exemplo eu estava conversando com Josias agora há pouco, né? Meus queridos, a pior parte do pastor é quando ele vai dar o tríplice amém, né? Ele já começa desafinado, mas nem por causa disso a gente vai deixar de dar o tríplice amém, tá certo? Então, queridos, pensem nisso, né? O louvor é para o nosso Deus, que você louve com sinceridade de coração, tá certo? Se você tiver como melhorar, amém. Se não tiver como melhorar, louve ao Senhor, não deixe de louvar ao Senhor em momentos oportunos para engrandecer o seu santo nome, porque o Senhor, Ele vê a sinceridade de coração, a sinceridade de coração. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e verso 2. Já temos aqui o chat no nosso culto, né? Alguns irmãos participando. Nossa irmã Leidinha, nossa irmã Flávia, Cibele, nossa irmã Helena, a mãe da nossa irmã Renata, Rejane, o diácono Gilson, João Carvalho, Bosco aqui também, nosso cameraman, né? A irmã Débora Braz. É muito importante a gente poder estar participando, mesmo que a gente não possa estar presente. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, e nesse momento de edificação, nós nos elevamos a Ti para Te pedir, ó Pai, como sempre temos feito, Te pedir que o Teu Espírito, que tem total liberdade nesse momento, trabalhe em nosso coração a Tua palavra, trabalhe em nossa mente a Tua palavra, para que nós não venhamos, ó Pai, a tirar conclusões de homens, mas que nós possamos, ó Pai, à luz do entendimento da Tua palavra, observar aquilo que Tu queres para nós hoje em 2020. Ó Pai amado, em nome de Jesus, portanto, Pai, nós Te pedimos que Tu nos faça instrumento nas Tuas mãos, porque o que queremos aqui, ó Pai, é compartilhar a Tua palavra, não experiências pessoais, não queremos, ó Pai, compartilhar coisas humanas, mas compartilhar apenas aquilo que dá respaldo para o anúncio da palavra, da Tua palavra, que é santa, que é viva e que é eficaz. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós assim Te clamamos, no nome santo do Teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós já estamos se não me falha a memória, 130
138 dias de isolamento social. Acho que deve ser o 19º domingo, ou é o 18º domingo. Eu parei de fazer contagem desse período de pandemia. Mas eu estou falando isso só para chamar a atenção dos irmãos do último dia em que nós estivemos aqui reunidos sem essa situação em que nós estamos vivendo. O último dia que nós estivemos aqui reunidos na igreja, nós pregamos em cima do capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, dessa carta aqui de Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós, naquela ocasião, dia 15 de março de 2020, nós começamos o culto comentando, depois da leitura dos primeiros 5 capítulos de Timóteo 4, comentando o momento em que nós estamos vivendo do coronavírus. Um momento com as restrições governamentais, inclusive com as decisões tomadas pelas prefeituras daqui da nossa região e pelo governo do Estado. E depois de nós comentarmos a respeito disso no momento inicial, nós trabalhamos aí um pouco sobre o texto e aí trabalhamos o seguinte tema: sinais dos últimos tempos na igreja. E aí nós podemos falar, antes de dividir aqui os pontos do sermão, nós podemos aqui chamar a atenção que há um pensamento equivocado a respeito dos últimos tempos. Muitas pessoas acham que os últimos tempos ainda vão começar. Os últimos tempos ainda vão começar e que eles vão começar a partir de alguns sinais que estarão surgindo, seja no céu, na terra, ou seja, como nós estamos vivendo, com pandemias. Mas chamamos a atenção dos irmãos e queremos novamente, chamamos naquele dia, 15 de março, e queremos chamar novamente a atenção nesse momento, que os últimos dias, se você observar, Paulo aí no capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu chamo a sua atenção para aí o começo no versículo 1, né? Quando Paulo diz aí: ora, o Espírito afirma expressamente nos últimos tempos. E Paulo, quando está falando isso aí, ele não está falando isso aí exatamente só nesse exato momento do capítulo 4. Mas Paulo está falando já antes. Mas antes de a gente abordar o que Paulo já vem falando a respeito dos últimos tempos, eu queria chamar a sua atenção que naquele dia 15 de março, o sinal que nós trabalhamos relacionado aos últimos tempos é a apostasia. E essa apostasia, ela tinha como forma de se apresentar a obediência a falsos mestres e também seguindo o legalismo desses falsos mestres. Queridos, quando trabalhamos naquele dia 15 de março, os sinais dos últimos tempos, chamamos a atenção que um dos principais não era pandemia, não era terremoto, não era maremoto, mas era simplesmente a infiltração de pessoas na comunidade do povo de Deus para ensinar coisas que não agradam a Deus, que não se refere à sã doutrina. São os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que levam muitos a apostatarem da fé. Nessa noite eu queria não retomar o sermão daquele dia 15, mas chamar a sua atenção sobre que os últimos tempos,
eles começaram quando Jesus se encarnou, se tornou homem. E esses últimos tempos já se iniciaram com a encarnação de Jesus e terminarão quando Cristo voltar pela segunda vez. Nós, portanto, já estamos vivendo os últimos tempos há 2000 anos, há mais de 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos tempos. E quando falamos disso, queremos chamar a sua atenção que a apostasia que era encontrada na igreja de Éfeso não é uma coisa nova, como nós muitas vezes podemos estar pensando, mas era uma coisa que já acontece lá. Eu quero chamar a sua atenção aqui que Paulo escreve a carta a Timóteo, mas quando Paulo escreve a carta a Timóteo, observe aí no primeiro versículo, que ele é bem formal, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele escreve a Timóteo dessa maneira, ele está colocando essa formalidade toda no texto, porque essa carta que ele está escrevendo para Timóteo tem como objetivo Timóteo ler para a igreja de Éfeso. Paulo, veja que interessante que a igreja de Éfeso parecia que tinha muitos problemas relacionados a isso, porque não só Paulo tem uma carta para a própria igreja, direcionada para a igreja, como Paulo tem lá um outro trecho, no capítulo, se não me falha, no capítulo 20 de Atos, que também Paulo se dirige à igreja de Éfeso. Nós temos aqui Paulo se dirigindo à igreja de Éfeso através de Timóteo, seu filho na fé, e a gente também vai ver lá em Apocalipse, dentre as cartas às 7 igrejas, uma delas é a igreja de Éfeso. E Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso estar bem atenta ao que acontece no seu seio. Que a igreja esteja atenta para a sutileza das falsas doutrinas, para a sutileza da ação dos falsos profetas, dos falsos mestres. E por isso eu queria compartilhar com você nessa noite a missão da admoestação na igreja local. Paulo deu um encargo pesado à igreja de Éfeso, ou melhor, um encargo pesado a Timóteo. Timóteo era um jovem, e nesse encargo que Paulo dá a Timóteo, ele dá várias orientações. Nós não vamos trabalhar essas orientações na carta toda, mas eu queria chamar a sua atenção que Paulo dá várias orientações a Timóteo, inclusive Paulo chama a atenção de Timóteo de como ele deve abordar os idosos, porque também os idosos, eles cometem falhas, e aí ele chama a atenção para que Timóteo, quando for abordar os idosos, ele tenha o jeito adequado para poder falar com os irmãos, porque eles também são passíveis de cometer erros. Não significa que aqueles que são idosos não pecam mais, pecam, mas é preciso que um pastor novo, como Timóteo, tenha um jeito de como chegar àquela pessoa mais velha e lhe corrigir. Então, Paulo dá várias orientações, essa aqui é uma delas. Eu acabei não anotando o versículo, eu não achei o versículo aqui agora, mas depois eu coloco para vocês o versículo exato, onde está escrito aí essa orientação de Paulo a respeito dos mais idosos. Então, o que eu queria compartilhar com você nessa noite é que a missão de administração na igreja local não é um problema apenas de hoje. Paulo já vê esse problema lá na igreja de Éfeso e ele dá orientações fortes para Timóteo. E aí a missão de Timóteo, que é uma missão árdua, é um fardo pesado. Desculpem. Essa utilização da máscara aqui, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente se engasga com a própria saliva.
né? Então Paulo chama a atenção aí, a gente observa aí que Paulo ele dá um fardo bem pesado para Timóteo, porque há vários problemas que Timóteo vai ter que se deparar aqui ao longo dessa carta. Mas nós queremos nos deter a esse começo aí, que é a missão dele, a missão da admoestação na igreja local. E aí o verso 3 nos chama a atenção aí: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso. Paulo aí, ele fala para Timóteo: Timóteo, por favor, permanece em Éfeso e procura organizar tudo aí dentro da igreja, porque se nós não tivermos o cuidado, a igreja pode ser corrompida, pode ser distorcida, pode ser encaminhada para um caminho tortuoso, um caminho que pode vir a destruir a igreja. E por que Paulo roga que Timóteo permaneça em Éfeso? Em primeiro lugar, Paulo roga a Timóteo para que ele permaneça em Éfeso, porque na sua missão de admoestação à igreja local, à igreja de Éfeso, Timóteo precisava proibir as falsas doutrinas. Veja aí o verso 3, quando diz aí: eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Olha, Timóteo, fica aí em Éfeso e toma conta da igreja, verifica aí, chama a atenção de algumas pessoas que estão querendo se levantar dentro da igreja para ensinar uma doutrina que não tem nada a ver com a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aí, permanece em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. E, querido, se você for acompanhando a leitura, você vai ver aí o apóstolo Paulo descrevendo o nome de algumas pessoas que estavam atrapalhando o trabalho na igreja. Lá mais para frente, depois do verso aí 18, a partir do verso 18, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmando nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ele cita apenas duas pessoas que foram praticamente expulsas dentro da igreja, mas havia mais pessoas que estavam contaminadas dentro da igreja e estavam começando a ensinar falsas doutrinas. Queridos, nós podemos observar que Paulo, ele fala aí, olha aí a ajuda aí da equipe de filmagem, capítulo 5, e eu passei pelo capítulo 5, nem vi, né? Você só citando aí o que a gente está vendo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, né? Imagina o filho exortando ao pai, né? Exorta ao pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, e com toda a pureza. Eu agradeço aí o apoio da equipe aí de filmagem, encabeçada pelo presbítero João Bosco. Queridos, veja aí que Timóteo tem uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Ele precisa conduzir a igreja, ele é jovem e ele precisa lidar com todas as pessoas, e lidar com pessoas mais velhas que também estão cometendo erros. Só que ele precisa chegar perto dessas pessoas e ter o tato correto de como orientá-las, exortando-a, no caso dos homens, como se fosse ao pai, exortando as mulheres idosas como se fosse a sua própria mãe, as moças como se fossem suas irmãs, e aos jovens, como aos moços como fossem seus irmãos. Não é uma tarefa fácil,
mas em cima da atenção de cada irmão que Timóteo precisa dar, Timóteo precisa ter um foco maior naquelas pessoas que são pessoas que a gente chama hoje, sabe como é que a gente chama hoje esse tipo de pessoas? Influencers, né? Usando o inglês, são influenciadores. Quando nós somos influenciadores para o bem, para a prática da palavra de Deus, aleluia, amém. Mas quando nós somos influenciadores para fazer contrário à palavra, nós nos tornamos maus. E era isso que Timóteo precisava fazer, como identificar as pessoas influenciadoras dentro da igreja que faziam o ensino das falsas doutrinas. Essa era uma tarefa árdua. Queridos, nós às vezes nem paramos para pensar como é que era a igreja naquela época. Hoje a gente tem internet, microfone, né? Tem notebook para poder transmitir, né? Tem câmera, tudo à nossa disposição. E, de repente, a gente observa que naquela época muita coisa não se tinha, não só em termos de tecnologia, mas até de conforto, de bem-estar. Era coisa mais rústica. Não que não tivesse acomodação, mas não era como nós temos hoje, né? As facilidades que nós temos hoje. E hoje a gente tem ainda, citando a tecnologia, a gente tem a internet que nos permite se comunicar pelas redes sociais. Lá não tinha redes sociais e internet. A rede social era presencial, tinha que ir na casa do outro, tinha que ir lá falar com o outro. E isso é bem diferente do nosso tempo, leva tempo, não é? Então, Timóteo tinha uma tarefa árdua, e a tarefa de Timóteo, nessa missão de admoestação à igreja local, a sua tarefa consistia em proibir as falsas doutrinas aí descritas no verso 3. Mas também a missão de Timóteo, nessa missão de admoestar a igreja local, ele não só tinha como tarefa proibir a pregação de falsas doutrinas. Timóteo também tinha que desmistificar fábulas e especulações. Verso 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo chama a atenção de Timóteo aí, olha, o pessoal está falando muito aí em cima de mitologia, o pessoal está aí se perdendo muito em cima de coisas relacionadas às fábulas judaicas, coisas relacionadas ao Antigo Testamento, coisas que não têm fundamento, coisas que foram desenvolvidas, especulações desenvolvidas ao longo da história, que não tem fundamento nenhum nas Escrituras, na palavra de Deus. Pelo contrário, tem no gnosticismo, na questão do saber, sem ter nenhuma referência. Eram especulações que diziam a respeito às origens do mundo e dos números de seres espirituais supostamente envolvidos na criação. A gente pode ver Paulo tratando dessas coisas também em outras cartas, quando ele escreve, por exemplo, a Tito, lá no capítulo 3, verso 9, Paulo fala assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. As historinhas contadas dentro da igreja não é muito diferente hoje nos nossos dias. A gente vai encontrar pessoas com superstições, com fantasias, com fábulas, com crendices, que, se não desmistificarmos, atropela a doutrina bíblica, atropela os princípios de Deus no seio da igreja. Paulo dá esse encargo a Timóteo, não só para que ele proibisse as falsas doutrinas, não só para que eles desmistificassem as fábulas e as especulações que eram feitas no seio da igreja, mas também para combater as contradições
combater as contradições do saber. Veja aí o que diz os versos 6 e 7. Versos 6 e 7 aí de 1 Timóteo diz assim, ó: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade é o ato, né? A qualidade de ser loquaz, de ser tagarela, num ponto de vista negativo. Do ponto de vista positivo, é de alguém muito eloquente. Perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Era o saber não só apenas em cima de fábulas e mitologias, mas também trabalhando ideias, princípios que eles não conseguiam dominar, que eles não conseguiam desenvolver, e ainda promovia discussões no meio da igreja. Paulo, ele não chama a atenção apenas nesse ponto, mas ele sai tratando desse assunto ao longo da carta, em cada momento, e ele termina a carta dele, conselho final: e tu, verso 20 do último capítulo, e tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios, evita os falatórios inúteis, profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, por alguns professando e se desviaram da fé. O trabalho de Timóteo em apacentar aquela igreja de Éfeso era árduo, porque essas questões aqui que nós estamos vendo rapidamente são questões sutis. É muito fácil a gente observar alguém que blasfema a Deus abertamente, mas a gente tem dificuldade de observar pessoas que lançam sutilezas na doutrina, pessoas que lançam ideias que muitas vezes não estão dentro da palavra de Deus. Há muita coisa para a gente trabalhar em relação a isso, cima dessas sutilezas. Há muitos ensinos. A gente pode observar, por exemplo, a questão que a gente tem trabalhado na escola dominical, onde ainda tem pessoas que acham que quando o crente morre, ele fica lá numa posição de descanso e ele não tem consciência da sua condição. São ensinos que nós encontramos nas Escrituras, onde a gente observa que ainda se prega e muita gente aceita de que o arrebatamento vai ser secreto, como passa na novela, né? De repente a roupa cai no chão e a pessoa desaparece, enquanto que Paulo fala lá em Tessalonicenses que todo olho verá quando Cristo vier, todo olho verá. São sutilezas que a igreja vai absorvendo sem questionar e começa a praticar essas falsas doutrinas sem nem perceber e a cantar falsas doutrinas. Não param para fazer, como nós sempre temos recomendado, a consultar, a examinar, como fizeram os irmãos da igreja de Bereia, capítulo 17 de Atos, verso 11. Eles paravam para ouvir o que estava sendo pregado e depois iam conferir para ver se o que estava sendo pregado não era falsa doutrina, não era falsos ensinamentos, não era contradições do saber, não eram fábulas e especulações. Eles iam lá e observavam a palavra, analisavam a palavra, verificavam se aquilo que estava sendo anunciado de fato era verdade. E o que é que isso tem a ver conosco hoje, queridos? A gente está numa nova fase, uma nova era, um novo momento da nossa história. Eu vou ser mais específico aqui em relação à nossa igreja e até a mim. Eu nunca fui
nunca tive preocupação em fazer vídeo ao vivo no YouTube, nunca tive preocupação em fazer live no Instagram, nunca tive preocupação em estar batendo foto, coisa desse tipo, e não estou condenando ninguém a fazer. Mas estive preocupado no começo dessa pandemia porque existe uma leva crescente dentro da igreja do Senhor, a igreja visível, de desigrejados, pessoas que acham que não precisam mais estar dentro da igreja, podem ser crentes em casa. E é fácil ser crente em casa. Dá para ligar nas rádios evangélicas e assistir escola dominical de manhã, ou ligar em alguns canais e assistir escola dominical pela televisão. Dá para ligar a televisão à noite e assistir o culto. Eu tenho uma vitrine para escolher. Hoje eu quero assistir o culto dessa igreja. Eu quero assistir a pregação desse pastor. A minha preocupação inicial era que essa situação de isolamento nos levasse a um esfriamento e chegássemos à conclusão que não havia mais necessidade de ir para a igreja. Mas de repente a gente vê que nós somos seres sociáveis. Nós fomos chamados para estar em corpo, em família. Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. E Paulo está usando no capítulo 12 de Coríntios a ilustração do corpo humano. E nada melhor do que eu e você para entender o próprio corpo. Todo mundo já teve uma íngua debaixo do queixo, ou debaixo da axila, ou na virilha. Alguma coisa está indicando que está errado, que está inflamado. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Nós fomos chamados para estar em corpo, em família, na família de Deus. E aí a gente desperta para a realidade de que nós não podemos estar juntos agora, porque estamos no meio de uma situação onde há um vírus que ainda não tem vacina, um vírus que pode ser contraído pelo ar ou pelo contato em algum objeto que esteja contaminado. Se eu depois não lavar a mão e passar a mão na boca ou nos olhos, não tem vacina, pode ser pego no ar ou em contato com alguma coisa. E também, além dessas duas situações, pode ser assintomático. Eu posso estar aqui com o vírus, mas não estou apresentando nenhum sintoma. Mas mesmo sem apresentar sintoma, de repente, eu posso transmitir esse vírus para alguém que não está numa condição física boa, e eu que de repente esteja numa condição física boa, não apresento sintomas, passo para alguém que vai apresentar sintomas porque está com a imunidade baixa. Que momento terrível estamos vivendo. Como podemos estar em corpo desse jeito? De fato, é difícil estarmos em corpo desse jeito, pois nós observamos aí as medidas que têm sido estabelecidas para combater, e a gente vê que não é fácil. Queridos, ao mesmo tempo que a gente corre o risco de aumentar o número de desigrejados, essa situação que nós estamos é uma faca de dois gumes. Porque se a gente também fica parado para não contribuir com o crescimento dos igrejados, a gente também não interage como nós estamos interagindo aqui. Eu aqui, realizando com toda a equipe, toda a produção aqui da igreja, o culto, para que você que está se protegendo em casa, possa também participar. É uma faca de dois gumes. Nós precisamos estar atentos, queridos, para que esses últimos dias em que nós estamos vivendo não nos leve a ter uma consciência de independência da comunhão. Eu e você fomos feitos para estarmos juntos. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Quando tudo isso acabar, a gente tem que voltar. Nós não podemos de maneira nenhuma nos dar o capricho, ao luxo de pensar,
eu não preciso mais ir à igreja, porque agora eu tenho o YouTube para assistir o culto, para adorar a Deus como bem entender. Já tem igrejas aí promovendo a ceia em casa. Quando tudo isso acabar, talvez tenha irmãos que cheguem à conclusão, nem preciso ir para a igreja tomar ceia, a gente faz aqui mesmo os elementos, como a gente estava fazendo com o pastor aí, durante a pandemia, e a gente ceia aí aqui em casa e está tudo certo. Não, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Nós fomos chamados para estar em corpo. E eu quero encerrar, queridos, chamando a atenção aí para um versículo que eu pulei aí nesse comecinho. Nós lemos o versículo 3, o versículo 4, o versículo 6 e o 7. Mas qual é o propósito de que Timóteo tinha que admoestar a igreja local? Timóteo tinha que proibir as falsas doutrinas, desmistificar as fábulas e especulações, combater as contradições do saber, porque o intuito, verso 5, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ainda em paralelo a esse texto, chama a atenção para a carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 6, onde Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, esteja atento como os irmãos de Bereia estiveram. Não vá atrás de vãs filosofias. Some forças com Timóteo. Timóteo lá na época dele, você aqui no ano 2020, para combater essas coisas que penetram dentro da igreja com muita sutileza e faz com que muitos apostatem da fé. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que cada um de nós esteja se guardando e resguardando nesse período para quando nós voltarmos com todas as forças do corpo de Cristo para dar continuidade ao trabalho que Ele designou a cada um de nós até que Ele venha buscar a sua igreja. Queridos, nós vamos entoar o hino de número 319, Obreiros em Marcha. Eu não sei nem quanto tempo já está aí de vídeo, eu perdi aqui a noção de quando comecei. Já tem 1 hora? 1h02. Então nós vamos encerrar com o hino de número 319, Obreiros em Marcha. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com Ele descansar. Vamos cantar juntos, queridos? Você aí na sua casa, eu aqui, hino de número 319, Obreiros em Marcha. Cantemos. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo que o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com Ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, bem servindo em tudo ao grande Salvador, eis a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim cantai, o Senhor não tardará. Eis
marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o anoitecer, e o trabalho aqui finda. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Revestidos da paciência do Jesus, temos juntos hoje a sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos descrentes vamos logo declarar, que Jesus que hoje a todos resgatar, ó sim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim, cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz, com o Salvador vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Amém. Queridos, você lembra o que eu falei antes da mensagem sobre ensaio? Eu pulei um pedaço da estrofe, né? Mas glória a Deus por isso. Nós cantamos, nós sempre cantamos, nós não ensaiamos os hinos do inário, sempre cantamos. E ainda tem o atenuante de que eu não sou músico, estava aqui concentrado na partitura, me perdi, mas glória a Deus por isso. O nome do Senhor seja louvado. Nós estaremos marchando para aquele bom país, com Ele, trabalhando para estarmos ali felizes. Nós vamos orar encerrando. Depois da oração impetraremos a bênção apostólica. Teremos alguns avisos, e eu queria que você pudesse acompanhar ainda os avisos, tá certo? E logo após a gente encerra com a saudação final. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, ó Pai, por podermos compartilhar a Tua palavra, poder, ó Pai, compartilhar a orientação que Paulo deu a Timóteo, para que ele pudesse estar combatendo, ó Pai, as sutilezas das falsas doutrinas, as sutilezas, ó Pai, dos falsos pregadores, dos falsos profetas, falsos mestres, que vão se infiltrando dentro da igreja e levando conhecimento, ó Pai, que não tem nada a ver com aquilo que Tu queres. Ó Deus amado, usa-nos, ó Pai, nessa passagem daqui, da carta de Timóteo, para que nós possamos estar refletindo, meditando aquilo que nós precisamos fazer. O chamado que Tu fizesse a Paulo, o chamado que Tu fizesse a Timóteo, não é diferente do chamado que Tu fizesse para cada um de nós. Mesmo que cada um de nós tenha limitações de talentos, cada um de nós foi chamado para fazer uma coisa, e nós sabemos que Tu nos capacita para fazer aquilo para qual nos chamaste. Por isso, ó Pai, nós Te suplicamos, ó Deus, que nós possamos, como servos, mesmo que sejamos pequenos, servos pequenos, ou sejamos os cabeças entre os servos, independente do grau em que nós estamos ocupando dentro do corpo de Cristo, nós possamos estar atentos, ó Pai, para não se deixar contaminar
com aquilo que o mundo quer empurrar para a igreja. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos mais da Tua palavra, para estar atentos àquilo que a igreja vem sendo, ó Pai, afrontada nos princípios da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja que está nessa situação de isolamento, cada um de nós sem poder estar aqui. Capacita-nos, Senhor, enquanto estamos assim, para que quando nós pudermos voltar, Senhor, voltarmos à Tua casa, estarmos aqui todos juntos reunidos no Teu nome, nós possamos, ó Pai, estar ainda mais fortes para o anúncio das boas novas de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para o combate, ó Pai, a essas falsas doutrinas, essas falsas filosofias. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, por cada membro da igreja, queremos te pedir pelos idosos, por cada irmão que está enfermo. Tu sabes, ó Pai, todas as situações, e nós te suplicamos, ó Deus, que Tu possa estar conduzindo, abençoando, ó Pai, cada situação, cada um dos Teus filhos, que eles possam estar percebendo, ó Deus, independente da situação em que eles estejam inseridos, eles possam estar percebendo a Tua mão protetora, o Teu Espírito guiando, ó Deus, nessa situação que eles possam estar vivendo, porque nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas o nosso Salvador disse que nós precisamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Nós assim, ó Pai, te oramos e te suplicamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém. 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 Queridos, rapidinho, deixa eu passar algumas informações para você que está aí na sua casa. Olha, essa semana nós teremos aí as programações, como nós temos feito. Aí na quarta-feira nós estaremos aqui na igreja, culto de doutrina. Na sexta-feira aqui na igreja, culto de oração. No domingo pela manhã nós teremos escola dominical. E à noite novamente estaremos aqui. A UPA está realizando umas atividades pelo Instagram, no perfil lá do Instagram da UPA, tá certo? Também trabalhando aí a carta de Timóteo. Tiveram já a participação do reverendo Daniel no sábado retrasado. Ontem tiveram a participação do seminarista, o Birajara, daqui da igreja de Pió, tá certo? Ainda vai ter mais 2 participações, 2 sábados, pelo Instagram, às 4h da tarde, tá certo? Também no domingo eles têm escola dominical, a UPA tem se reunido e tem compartilhado o link com os irmãos dos grupos do WhatsApp da igreja. Então quem quiser participar da aula junto com a tia Sandrelli e a tia Rosiane, participa também. E à tarde, às 5h, eles têm sempre feito a reunião da UPA também, reunião, teleconferência, né? Ou pelo Meeting ou pelo Zoom, tá certo? Nós queremos chamar a atenção em cima dessa programação, que hoje nós tivemos uma instabilidade na nossa internet. Eu creio que tenha sido por causa da chuva, e por causa disso a nossa transmissão caiu no último ponto da escola dominical, tá certo? Nós seguimos gravando na esperança de que ficasse, mas caímos. Então, próximo domingo a gente vai começar um pouquinho de nada mais cedo, uns 15 minutos mais cedo, só para trabalhar o último ponto que a gente não conseguiu trabalhar e entrar na lição número 11, tá certo? Nós queremos chamar a atenção também que a partir de quarta-feira, preste bem atenção no que eu vou falar agora, nós criamos esse canal que você está assistindo aqui agora, Devocional em Casa, nesse meio que desesperado para tentar atender a igreja, tá certo? É um canal pessoal associado ao meu e-mail, mas o conselho da igreja, junto com os irmãos, viram a necessidade de a igreja ter o próprio canal,
E a partir de quarta-feira nós vamos gravar no nosso canal no YouTube, tá certo? Canal da Igreja IP Sucupira. É um canal associado a uma conta de e-mail da igreja também, criada pelo presbítero Leonardo Araújo já há uns anos atrás, tá certo? Nós reativamos esse e-mail e em cima desse e-mail criamos o canal da igreja IP Sucupira. Nós estamos já com quase todos os vídeos que já foram feitos durante esses 4 meses, lá também no novo canal, tá certo? Estamos faltando alguns vídeos para passar os vídeos feitos, programação da igreja, também para o canal da igreja, tá certo? O canal Devocional em Casa deverá ficar por um tempo stand-by, por ser um canal pessoal. Talvez a gente use ele para fazer algum tipo de vídeo posteriormente, mas nós vamos agora focar o nosso trabalho no IP Sucupira lá no YouTube. Você procura, se inscreve nele, tá certo? E toca lá no sininho para ver as novas notificações. Além dessas informações, nós ainda queremos reforçar aqui que o Conselho permanece ainda na mesma situação estabelecida desde o dia 22 de junho. Nós vamos tentar essa semana verificar se existe alguma nova medida governamental. Se houver alguma nova medida, o Conselho vai se reunir para ver o que é que a gente pode fazer. Se não houver, a gente vai permanecer do jeito que está, até que a gente possa ter condição de trazer os irmãos de volta para o templo, tá certo? Então, nós vamos estar falando isso aí lá nos grupos de WhatsApp. Por último, nós queremos chamar a atenção aí, estamos no final de julho, agora dia 29, se não me falha a memória, tem a nossa irmã Valdivânia, que vai estar completando mais um ano, e a nossa irmã Ediane, dia 30. E ontem, eu quero chamar aqui ao PH aqui para frente, que nós vamos comemorar o aniversário do nosso presidente da Junta Diaconal, tá certo? Então, eu quero convidar ao PH nesse momento para vir aqui para frente, para comemorarmos o aniversário do diácono Rivaldo França. Logo após o diácono, a comemoração, nós encerraremos com a saudação final, tá certo? O PH pode vir para cá, eu só saio daqui, de acordo com os nossos técnicos, só saio daqui quando vocês chegarem aqui perto. Vamos lá. Isso. Antes de nós louvar o Senhor, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pela nossa união de homens, para que Deus nos dê força e nos prepare cada dia mais para o louvor do Senhor. E ontem, como já foi dito, o nosso irmão diácono Rivaldo completou mais um ano, e nós estamos hoje também comemorando e agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao seu servo. E lá em Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é o versículo que eu deixo para o irmão, e Deus possa abençoar ele cada dia mais, e ele possa dedicar a sua mocidade no trabalho do Senhor. E a recompensa, irmão, é muito grande. E Deus abençoe.
é muita coisa para comemorar, a gente às vezes precisa do suporte, né? Então, nosso irmão Rivaldo, a gente não pode abraçar, não pode apertar a mão, né? Mas nós desejamos a ele que ele seja cada dia mais abençoado pelo Senhor nesses... Quantos anos? 40, completou? Nesses 40 anos, né? Ah, não, é 24. Né? Que Deus abençoe cada vez mais. E também aí, eu quero agradecer aí pela ajuda de Valdeci, lembrando que hoje é o dia dos avós, né? Então, se ainda tiver netinho acordado nesse momento, ligue para o seu vovô, ligue para a sua vovó e parabenize ele pelo seu dia, o dia dos avós, tá certo? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até quarta-feira aqui novamente no templo da nossa igreja para mais um culto ao vivo. Deus abençoe a todos, bom início de semana.